eu vou ler uma pequena mensagem do Minuto de Sabedoria. É a lição 199, que nos diz: desperte. Desperte para as verdades superiores. Não se iluda com as conquistas fáceis, com os prazeres transitórios, com as sensações efêmeras. Busque intensamente as coisas sólidas e duradouras e, para isso, espalhe em redor de você alegria e otimismo, bondade e amor, que são as bases firmes e eternas da felicidade que jamais termina. Só o amor constrói para a eternidade. E assim seja. Minha irmã, na atividade desta noite, a nossa irmã vai dispor de 45 minutos, no máximo 1 hora, para que fique um tempo no final para os nossos irmãos esclarecer as dúvidas, né? Fazer algumas perguntas ou acrescentar algo ao tema, ajudando no nosso entendimento e no trabalho como um todo, né? Então, a irmã, eu vou fazer a oração de abertura e a irmã passará a ter, a partir daí, esse tempo para proferir a sua palestra deste tema maravilhoso, que é o argueiro e a trave no olho, para que venhamos nos deliciar com o quanto que podemos, assim, aprender esta noite. Tá bem assim? Queridos irmãos, a todos, mais uma vez, uma boa noite. Sejam todos bem-vindos à Sala Francisco Cândido Xavier, essa sala maravilhosa de estudo, que reúne esses irmãos maravilhosos. Nesta noite, como sempre, de festa fraterna, espiritual e material, porque aqui nos encontramos encarnados, mas vivenciando essa relação constante e contínua dos dois planos, com muita alegria. Recebemos nesta noite a nossa irmã Vilma. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus em nome de Jesus. E assim, com o coração cheio de gratidão, pedir a Deus que nos abençoe nesta noite e sempre, que podemos estar reunidos em nome do Cristo para mais um encontro fraternal de aprendizagem divina, onde vamos aprender um pouco mais, com certeza. Certamente, no final desta noite, deste trabalho, sairemos melhores do que quando aqui chegamos. E tudo isso é mais do que maravilhoso e suficiente para agradecermos em uma só voz a esse Pai tão maravilhoso, tão benevolente de todos nós. Muita paz, muita luz. Sejam todos felizes e aproveitem esta noite de banquete espiritual com a nossa irmã Vilma. A palavra está com a nossa irmã. Que Deus a abençoe, que os nossos espíritos de luz estejam a vos instruir neste momento, facilitando assim o trabalho da nossa irmã. Muita paz e muita luz, minha irmã. Fique à vontade. Obrigada. Eu vou abrir a janela da palestra, viu? E vou perder o prazer de estar olhando as belíssimas imagens de vocês, né? Fique à vontade. Eu vou abrir o PowerPoint aqui. O cisco e a trave, ou seja, o argueiro e a trave, que é o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Está me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Ok. Ouvindo bem. Ouvindo bem. Aí, esse capítulo é um capítulo belíssimo que nos fala de misericórdia, né? Nos fala de amor.
E Jesus nos convida a usar de misericórdia para uns para com os outros, né? Então, falar de misericórdia, falar de amor, amar uns aos outros, é o dever de todos nós, amar uns aos outros. E Jesus nos convida a amar uns aos outros. E o cisco e a trave, esse capítulo é especialmente um convite à misericórdia, um convite ao amor. Quando ele diz aqui, nesse capítulo 10, faz a reflexão. A parábola do cisco e da trave nos convida a não julgarmos os outros sem antes examinarmos nossas próprias falhas. Porque nós temos o péssimo hábito de observar as falhas alheias. É muito fácil observar as falhas dos outros. É tão fácil olhar o outro, ver o defeito do outro, mas os nossos defeitos, como é difícil olhar os nossos defeitos. Como é difícil olhar para dentro, olhar, perceber as nossas más qualidades, as nossas más influências, né? Mas a do outro é fácil perceber. A gente vê com muita facilidade. Fazer o autoexame, antes de criticar o próximo, devemos olhar para nossas próprias imperfeições, trabalhar para corrigi-las, sem melindres. A gente tem muito melindre. A gente tem muita facilidade de nos melindrar. E a gente vê muitos companheiros nossos na nossa própria casa espírita, que passa uma semana em uma casa espírita, sai de uma, vai para outra, sai de uma, vai para outra, porque chega no trabalho, não se adapta, porque encontra defeitos, encontra os colegas com problemas, aí vai para uma casa evangélica, vai para uma igreja católica, e fica assim, de casa em casa, porque encontra defeito em todo mundo. E eu digo sempre, os sãos não precisam de médicos. Jesus, eu não. Jesus disse que os sãos não precisam de médico. Então, nós estamos ali porque nós estamos precisando de médico. Sempre que alguém se queixa, eu digo, todos nós estamos precisando de médico. Então, tenha paciência e procure se observar que todos nós estamos precisando de médico. Vamos encontrar defeito em qualquer lugar e pessoas com problema em qualquer lugar. Então, vamos exercitar a nossa paciência o tempo inteiro. E aqui é a escola. A escola, não só aqui, principalmente a primeira escola é o nosso lar. No nosso lar, nós temos uma escola maravilhosa, a primeira instituição é o nosso lar, onde nós vamos aparando as nossas arestas, onde nós encontramos as primeiras ferramentas para ser trabalhada, para que a gente possa trabalhar as nossas imperfeições, a nossa paciência, a nossa tolerância, e melhorando a cada dia e vendo onde é que eu posso ser melhor, onde é que eu posso fazer melhor. Porque quem não tem defeito, quem não precisa melhorar? O verdadeiro crescimento espiritual começa com a humildade. Enquanto a gente não tiver humildade para se enxergar, para se perceber e reconhecer as nossas próprias falhas, a gente nunca vai mudar. A gente vai sempre achar que a gente é o bom, né? A gente é aquele, eu sou o cara, né? Eu sou bom e não vai melhorar. Vai ser aquele Narciso, né? Narciso que se apaixonou pela própria imagem e terminou morrendo, né? Se encantou com a sua própria beleza. As palavras de Jesus: por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão: irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso olho. Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 3, 4 e 5. Esse ensinamento é belíssimo e é um convite realmente a uma reflexão
profunda e é um ensinamento, é um tratado de psicologia, né? Essa parábola, né? Essa história, essa moral da história nos faz ver uma comparação tendo nós mesmos como referência, porque eu só vou ver no outro aquele defeito que eu tenho. É a autorreferência em mim mesmo, usando a nossa própria visão como padrão. O julgamento, eu só posso avaliar aquilo que eu conheço. Como é que eu vou avaliar aquilo que eu não conheço? É a consciência de mim mesmo, de ver o que eu tenho, o que está em mim, para eu usar como um padrão, como referência. E essa questão que todos conhecem, que está no Livro dos Espíritos, a caridade e amor ao próximo. Essa questão é uma das mais comentadas, a questão 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Essa questão todos conhecem. A gente até botou um apelido bonitinho nela, BIP. Tinha até um desenho que passava, que tinha uma figurazinha que passava sempre caminhando e ele ia dizendo essa palavra, BIP, 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 BIP. Benevolência, ninguém vai esquecer jamais. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições humanas e perdão das ofensas. Como é difícil ser benevolente para com todos, ser indulgente com as imperfeições humanas e perdoar as ofensas. Perdoar as ofensas. Porque a gente tem que perdoar. E no Pão Nosso, a gente fala com tanta facilidade, perdoai, Senhor, perdoa para ser perdoado, perdão das ofensas. A gente fala de forma tão automática, perdoar, como se perdoar fosse a coisa mais fácil e banal. Mas não é tão banal. A gente tem que fazer um exercício do perdão o tempo inteiro. Exercitar o perdão. Quando alguém nos machuca, quando alguém nos magoa. Me faz lembrar aquela situação que Chico Xavier passou. Quando aquela senhora, com tão boa vontade, com tanto amor, matou aquele cãozinho dele que ele todos os dias vinha cansado, e aquele cãozinho que ele cuidava todos os dias, e o cãozinho adoeceu, né? Todo mundo conhece essa história de Chico. É uma história até que, eu não sei se não existe alguém que não conheça essa história, do cãozinho chamado Brinquinho, que todo dia ele alimentava aquele cãozinho, e o cãozinho adoeceu. E um dia uma senhora vizinha, achando que estava fazendo um benefício a ele, pegou o cãozinho, que viu que o cão estava doente, e matou o cãozinho para poder evitar que Chico tivesse tanto trabalho cuidando daquele cão doente. E Chico ficou muito magoado, muito ressentido, muito sofrido. E aquele sofrimento, aquela mágoa, causou um certo desconforto, uma certa... ele teve pouco rendimento nos trabalhos mediúnicos e na qualidade dos trabalhos que ele vinha fazendo, porque aquela mágoa fez com que ele rendesse menos. E aí Emmanuel aparece para ele e diz para ele a razão daquilo ali, que era por conta do ressentimento que ele estava sentindo por causa daquilo que aconteceu. E aí deu aquele aconselhamento a ele para ele dar um presente àquela criatura. Imagine alguém machucar a gente, fazer uma maldade, e a gente perdoar, ainda dar um presente, uma coisa que ela mais gostasse, e ele não tinha condição de dar com o salário que ele tinha, que era tão pouco, e ainda comprou em longas e suaves prestações para poder agradar aquela pessoa. E ele fez isso. E o sentimento de gratidão dela foi tão grande que desfez aquela mancha que estava incomodando ele, aquela mágoa, aquele ressentimento. Você vê como é ruim a gente não se magoar
a mágoa nos adoece. A mágoa, muitas vezes, provoca doenças, provoca úlceras, câncer e outras coisas. É muito ruim a mágoa. Insônia. São tantas coisas que acontecem quando a pessoa se magoa, se machuca, se aborrece, sente um mal-estar tão grande, você fica inquieto, fica angustiado. Então, nunca se aborreça. Quando alguma coisa te aborrecer, se te contrariar, ore, eleve o pensamento a Jesus, ore e peça a Jesus para que faça com que você não fique com aquilo, com aquele ressentimento em você, mas que você possa digerir aquela mágoa, aquela coisa que está te machucando. Tem coisas que realmente nos machuca, nos magoa, mas que a gente possa digerir e que passe aquele momento. O efeito do Espiritismo é o de estimular no homem a indulgência. Então, o Espiritismo tem essa bênção de nos fazer ser indulgente, parar com os defeitos alheios. Como o Espiritismo nos ensina a ver o outro com novos olhos. Todavia, cumpre dizê-lo. O princípio egoísta e tudo que dele decorre são o que há de mais tenaz no homem e, por conseguinte, mais difícil de desarraigar, ou seja, de arrancar a raiz, né? Então, o Espiritismo tem essa bênção que nos faz ver um mundo diferente. Com o Espiritismo a gente aprende tanta coisa, aprende a amar, aprende a respeitar, aprende a ver, eu digo assim, descortina para nós um mundo diferente. É uma nova página que a gente vê. Porque na escola a gente aprende tanta coisa, mas no Espiritismo a gente aprende a amar, a gente aprende a respeitar, a gente aprende até ecologia, né? A gente aprende ecologia no Espiritismo. Eu aprendi tanta coisa no Espiritismo. Quando eu comecei a frequentar os congressos, esses grupos espíritas, comecei a participar desses seminários, eu comecei a aprender tanta coisa, coisas que eu disse, gente, eu aprendi tanta coisa na escola e hoje eu preciso estudar novamente, porque eu vi que eu nada sei. Eu fiz igual a Sócrates, eu sei que nada sei. Eu não sei nada, eu não aprendi nada, e o que eu aprendi, eu acho que eu não sei nada. Porque hoje eu preciso estudar novamente, eu preciso voltar a estudar a história. Quando eu li Paulo Estevão pela primeira vez, eu disse, meu Deus, eu não sei nada, eu preciso estudar novamente, porque muita coisa eu precisava rever. E é muito interessante, o Espiritismo é muito profundo. Há 2000 anos, 50 anos depois, A Caminho da Luz, Ave Cristo, são obras maravilhosas, magníficas, que a gente precisa entrar na história e aprender tanta coisa, e a gente nos humaniza. A doutrina espírita nos humaniza. Isso é maravilhoso. Eu não conheço ninguém que seja uma espírita de verdade e que não tenha se tornado uma pessoa mais humana, que não tenha se tornado uma pessoa mais benevolente, que não tenha se tornado mais dócil, que não tenha se tornado mais amorosa, que não veja o mundo de uma forma diferente. Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Devemos ser rigorosos na análise de nossas próprias atitudes, comportamentos, buscando sempre o aperfeiçoamento moral. Então, a gente vai trabalhando sempre o nosso aperfeiçoamento. Compreensão com o próximo. Ao mesmo tempo, precisamos cultivar a tolerância, compreensão com as falhas alheias, reconhecendo que todos estamos em processo de evolução. Ainda essa semana eu fiz um comentário com uma pessoa que não é espírita. E eu tinha comentado algo assim, que duas pessoas tinham sido assassinadas. E a pessoa falou assim,
coisa boa ele não fez. Eu disse, nunca diga isso. Você não sabe. A gente nunca pode fazer esse tipo de comentário. Muitas vezes, as pessoas, acontecem coisas e as pessoas são inocentes. E a gente não tem o direito de julgar ninguém. Interessante que eu estava estudando esse tema e a gente não tem o direito de julgar ninguém. E às vezes as coisas acontecem, a gente sabe que nada é por acaso, às vezes as coisas acontecem e nada é por acaso, e são resgates que acontecem, mas a gente não tem o direito de julgar, de fazer esse tipo de julgamento. Perdoai nossas ofensas, como perdoamos aos que nos têm ofendido. Perdoai, compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, nas quais não somente a letra admirável, mas principalmente o ensino que dela ela veste. Então, a gente, antes do Espiritismo, a gente olhava um jornal, nós fazíamos um comentário. Hoje eu garanto que a gente não faz mais desse jeito. A gente já faz, nosso olhar é diferente. Nosso olhar, a gente diz assim, Deus tende misericórdia deste ser que cometeu tal coisa. Deus tende misericórdia. Deus, e esses pais, como será que estão? Porque a gente pensa logo nos pais. E os pais? Então, e os pais? E a família? Como será que estão? Porque todo mundo tem família, não é? Todo mundo tem mãe, todo mundo tem pai, tem irmãos. Então, a gente sabe que a família passa pela prova, pelo sofrimento. Então, a gente não sabe que há sofrimento por todo lado, a gente não vai fazer julgamento. A importância da indulgência é o amor incondicional. Então, a base para a verdadeira compreensão do próximo, a justiça com a misericórdia, equilíbrio entre a correção e a compreensão, o auxílio fraterno, ajudar sem julgar as imperfeições alheias, a paz interior, resultado da prática da indulgência. O desafio da indulgência é o reconhecimento, identificando nossas próprias imperfeições antes de julgar as alheias, a autotransformação, que à medida que a gente vai praticando a indulgência, a gente vai também se autotransformando, trabalhando ativamente para corrigir nossos defeitos morais, compreendendo, desenvolvendo a empatia genuína pela dificuldade dos outros, e prestando auxílio fraterno, ajudando ao próximo com amor, sem julgamento. Porque quando a gente ajuda, a gente não tem que julgar. A gente só tem que ajudar, nunca julgar. Imagine se o atendente fraterno, ele fosse fazer julgamento. Ele entrava em parafuso, porque o que acontece durante todo o tempo que ele vai fazendo ao atendimento, os inúmeros problemas que aparecem, que acontecem, e os inúmeros depoimentos que ele ouve durante o dia. Se ele fosse entrar na história de cada um, ele tem que entrar em oração e auxiliar e socorrer o tempo todo. Nunca julgar, porque se ele for julgar, ele não vai nunca ajudar. Ele vai prestar socorro o tempo inteiro e nunca querer entrar naquela história. Porque se ele entrar na história, ele vai se desajustar. Com certeza ele vai se desajustar. Por melhor que seja a mediunidade dele, ele vai se desajustar. Daí a necessidade da convivência em que nos espelhamos uns nos outros, não para criticar-nos, mas para entender-nos, através da bendita reciprocidade, nos vários cursos da tolerância em que a vida nos situa, no clima da evolução terrestre. No livro Fonte Viva, nós encontramos essa informação. Muitas vezes, o homem que traz o argueiro num dos olhos, traz igualmente consigo os pés sangrando. Então, sempre a gente tem dores na alma, sofrimento oculto. Muitas vezes, o homem que traz esse argueiro, ele traz dores. Jornada difícil, depois de laboriosa jornada,
na virtude, ele revela as mãos calejadas do trabalho e tem o coração ferido com 1000 golpes da ignorância e da inexperiência. Compaixão necessário, devemos olhar além das aparentes falhas e reconhecer o esforço e a dor de cada um em sua jornada evolutiva. Até aí, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, né? Qual o ensinamento? O autoexame. O autoexame é a gente sempre olhar para dentro, olhar para as nossas próprias imperfeições, antes de julgar os outros, ter compaixão, compreender que todos estamos em processo de evolução, o auxílio fraterno, ajudar sem julgar, com amor, com compreensão, equilíbrio, ser severo consigo mesmo e indulgente com os outros. A parábola do cisco ou do argueiro é uma parábola que nos convida a uma profunda reflexão sobre como nos relacionar com os outros e conosco mesmo, e através ao invés de apontarmos os erros dos alheios, devemos primeiro examinar nossas próprias falhas e trabalhar para corrigi-la. Tem uma história interessante, contada por Simonetti, nosso irmão Simonetti, que eu acho que muita gente conheceu. Ele desencarnou tem um pouco tempo. Eu conheci Simonetti. Conheceram? Ele deve ter uns 5 anos, mais ou menos, que desencarnou, 4. Ele conta uma das suas obras, ele gostava muito de contar história, né? E ele tem uma história interessante que ele conta, que um homem vinha de mudança, um caminhão cheio de tralhas, ou seja, de mudança, com os móveis em cima, para uma cidade. E nessa cidade de interior, que é tranquila, calma, tinha um senhor sentado nessas cidades, assim, que às vezes tem, sempre tem assim, aqueles bancos de madeira, que é feito de um tronco de uma árvore, e um homem tranquilamente sentadinho, tomando uma fresquinha embaixo de uma árvore, e ele estava ali sentadinho, tranquilo, e aí esse homem para com o caminhão e grita, Senhor, como é que eu estou de mudança? Como é que é essa cidade aqui? Como são as pessoas dessa cidade? Ele disse assim, aqui as pessoas são boas, são ótimas. Não, primeiro ele disse assim, como são as pessoas da cidade que o senhor vem? Ele diz, lá as pessoas são péssimas, horríveis, invejosas, não suportam, são insuportáveis. Eles, aqui também são assim. As pessoas aqui são insuportáveis, são horríveis. Então, a pessoa, cada um é aquilo, do jeito que a pessoa pensa, que a pessoa vem pensando, vai encontrar pessoas do mesmo jeito. Daqui a pouco vem outro caminhão com a mudança, e as pessoas fazem a mesma pergunta, Senhor, eu estou de mudança, como é que são as pessoas aqui dessa cidade? Aí ele fez, que as pessoas, como eram as pessoas de onde o senhor vem? Lá as pessoas eram ótimas, calmas, boas, solidárias, tranquilas. Aqui as pessoas são assim, tranquilas, solidárias. Pois aqui também as pessoas são assim, solidárias, tranquilas. Então, tem gente que vem com esse pensando que todas as pessoas acham que meu vizinho é invejoso, todas as pessoas são invejosas, meus amigos são invejosos. Quer dizer, as pessoas carregam dentro de si aquilo que ela é. Então, ele, na terra dele, as pessoas eram invejosas, ele ia encontrar pessoas invejosas. Mas já o outro, não, o outro achava que as pessoas eram boas, ele ia encontrar pessoas boas. Então, depende do que você pensa, do que você carrega, vai encontrar pessoas daquele mesmo jeito. Cada um é o espelho daquilo que pensa, que acha, que carrega, vai encontrar do mesmo jeito. Aplicação prática da parábola. Autoconhecimento, identificar nossas próprias falhas,
autotransformação, trabalhar para corrigir nossos defeitos, compaixão, desenvolver empatia pelos outros, auxílio e ajudar sem julgar ou condenar. Jesus era realmente um terapeuta, né? Era o grande terapeuta, porque como ele fazia para a gente entender de tudo, de psicologia, de tudo através de suas parábolas, dos ensinamentos, de forma tão simples, como é que ele pode usar um argueiro e a trave para a gente entender de coisas tão profundas, né? Fazer uma viagem dessa, para que a gente pudesse entender de coisas da alma. E ele vai fazendo essa viagem para dentro e usando coisas como o argueiro e a trave. E aí ele faz o argueiro. O que é o argueiro? O argueiro é um cisquinho pequenininho, para a gente entender que é uma coisa tão pequenina e compara com uma trave, um pedaço de madeira bem grandão, para que a gente possa compreender. E a autotransformação, trabalhar para corrigir nossos defeitos, a compaixão, desenvolver empatia pelos outros, o auxílio, ajudar, sem julgar e condenar. Mas o tempo passa, tudo vai se transformando, a trave vai cedendo e passamos a ter olhos de ver. Tudo se transforma, né? Tudo vai mudando, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo. É claro que a gente não vai ficando igual, todo mundo vai se modificando. E a gente vai aqui, a gente pegou uma pequena história, do livro de Neio Lúcio, uma pequena que não é tão pequena, mas a gente tem um tempinho ainda, um tempão. Tem uma história no capítulo 34 do livro de Neio Lúcio, Jesus no Lar, a serva escandalizada. Essa serva, ela faz um pedido de trabalho. Nós temos muitos servos que chegam na nossa casa pedindo trabalho, com a vontade de trabalhar, mas eles chegam logo assim: eu quero dar paz. Eu quero ir para a mediúnica. Eu quero fazer isso, mas eles não querem fazer trabalhos como, por exemplo, ninguém quer ir lavar o banheiro, ninguém quer ir varrer o chão, ninguém quer ir fazer coisas simples. Porque a gente tem muitos trabalhos simples também na casa, mas ninguém quer fazer. Eles querem fazer palestra, mas eles não estão preparados ainda. Aí tem muitas coisas para se fazer, mas primeiro a gente tem que conhecer a casa primeiro, conhecer o trabalho, se harmonizar com os companheiros, que é importante. O cisco e a trave, né? A gente precisa se harmonizar com os companheiros, que é a tarefa mais difícil é se harmonizar com os companheiros, que às vezes chega 2 dias que está frequentando, já está se criando desarmonia. Então, se a gente conseguir essa difícil tarefa de se harmonizar, já é um grande trabalho de harmonizar, né? Então, a harmonia é a coisa mais importante, criar harmonia. E aí, com poucos dias que está ali, já está se desarmonizando, já não consigo ficar aqui, porque aqui é isso e aquilo, aí já vou para outra casa, porque aqui eu não consigo ficar, porque fulano é assim, Beltrano é assado. E a gente vê todos esses problemas em todos os lugares. E a gente tem uma necessidade muito grande de tentar criar harmonia em qualquer ambiente, né? Aí ela vai pedir o trabalho, essa serva escandalizada, que é o capítulo 34 do livro de Neio Lúcio, Jesus no Lar. Piedosa mulher, desejando ser mensageira do reino divino na terra, bateu às portas do paraíso, rogando trabalho. Então, ela é atendida. Aí ela recebe a primeira missão. Está no livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, capítulo 34, é a serva escandalizada, tema principal. Ante as exclamações da Lira, a esposa de Azó, o tecelão, quando ela pede, foi atendida cuidadosamente por um anjo que lhe recomendou visitasse uma taberna para salvar 2 homens bons,
desprevenidos que se haviam deixado embriagar, dominados por insinuações insufladas por espíritos das trevas. Primeira recusa. No dia seguinte, porém, a enviada reapareceu chorosa, explicando ao ministro do Eterno que lhe não foi possível satisfazer-lhe a determinação, porque o recanto indicado jazia repleto de jogadores a tocarem palavras obscenas e cruéis. Parecendo bem com aquela história de Pedro, não é? Quando Jesus enviou Pedro para ajudar naquela residência que ele encontrou um bêbado, encontrou uma menina obsidiada, e que ele voltou desesperado. Oh, Senhor, aquela casa é cheia de problema. Ele pensou que ele ia encontrar um céu, um recanto iluminado, e Jesus, não, Pedro, lá era lá mesmo que você tinha que estar, e eu mandei porque eu sabia que você poderia ajudar. Mas a gente sabe que ele foi porque era ali que Jesus mandou para ele servir. E a gente mandou a serva para ela se burilar, mas ela não entendeu que era ali que ela tinha que ser burilada. E a serva escandalizada, ela foi para essa primeira missão, mas ela falhou, ela desistiu logo no início da missão, né? Aí ela pediu outra missão, ela reclamou e foi para a terceira missão. Teve a segunda missão, ela foi para a terceira missão. Aí o administrador celeste, sem desanimar, designou a ela uma outra missão. E aí a colaboradora voltou, ruborizada, informando que não pudera nem mesmo penetrar o quarto da enferma, porque na antecâmara o esposo da doente, penetrando com certa mulher de baixa procedência, projetava um assassínio para a noite próxima. Ela recebeu uma outra missão. Aí o prestimoso ministro do autodeterminação, quer dizer, cada vez que ela viu recebia uma missão dessa, era para ela ajudar, para ela orar, para ela auxiliar. Se ela foi receber uma missão, porque ela poderia ajudar. Ela tinha condição, mas ela, ao invés de ajudar, ela se apavorava e ia pedir outra missão. Aí o anjo dava outra missão e ela voltava apavorada. Aí o prestimoso anjo deu outra missão. Aí ela vai, 2 homens dementes situados em extenso vale de imundos, a serva escandalizada vai novamente, célere e esclarecendo, e não conseguiu alcançar o objetivo, porque os loucos viviam impressionados com cenas de vida impura e lhe causaram extrema repugnância. E aí ela vai de missão em missão e não consegue fazer nenhuma do que ela vai recusando uma por uma das missões que ela recebe. Por fim, a serva retorna célere, esclarecendo que não conseguia alcançar o objetivo, porque os loucos viviam impressionados com cenas da vida impura e lhe causaram extrema repugnância. Na quinta missão, todas as missões que ela recebeu, ela não conseguiu realizar uma missão, porque todas ela dava uma desculpa e dizia que tinha algum problema. Na verdade, ela não tem gente que é assim, que tudo que ela vai fazer, ela diz que isso tem um problema, tem isso, tem aquilo. Tudo que ela ia fazer, ela dava uma desculpa, que tinha um problema, tinha isso, tinha aquilo. Quando viu que ela não fazia nada, o anjo disse: minha irmã, continue por enquanto desenvolvendo o seu esforço na vulgaridade da terra.
Oh, por que? Indagou ela perplexa, coitadinha, né? Não mereço abeirar-me da vida mais alta. Ela queria ir para a vida mais alta. Mas como se ela não realizava nenhuma tarefa? Seus olhos estão cheios de malícia. Elucidou o ministro, tolerante, e para servir ao Senhor, o servo de bem, do bem, retifica o escândalo com amor e silêncio, sem se escandalizar. A lição de Jesus. Calou-se o mestre por minutos longos, depois concluiu sem afetação. Quem se demora na contemplação do mal não está em condições de fazer o bem. Os circunstantes entreolharam-se espantadiços e a oração final do culto doméstico foi pronunciada, enquanto lá fora a lua muito alva, desfazendo a treva noturna, simbolizava radioso convite do céu ao sublime embate pela vitória da luz. Essa mensagem é de Neilus, quer dizer, ela pedia a missão, mas não fazia nada. Toda vez que dava uma missão para ela abortava da missão. Então, não conseguia, porque ela não tinha, na verdade, ela não queria fazer nada. Certa vez apareceu uma pessoa lá na nossa casa, mas era uma pessoa bastante imatura, né? Ela dizia que queria porque queria, eu quero ir para a mediúnica. Eu digo, minha filha, você primeiro você tem que frequentar a doutrinária. Mas como você vai, frequente a doutrinária primeiro. Se você não frequentar a doutrinária, como é que você vai para a mediúnica? A pessoa não tem maturidade nenhuma, quer ir para a mediúnica, vai estudar primeiro, e a pessoa às vezes fica até magoada, porque acha que ir para o centro é você ir logo para a mediúnica, acha que porque desencarnou um ser, vai ao centro falar logo com um ente querido, vai se comunicar com os mortos, acha que o centro, a finalidade é essa, e na verdade não é essa a finalidade. A finalidade da casa é você ir aprender e melhorar e crescer e conhecer melhor, e para você amenizar a dor da sua alma. E a pessoa vai com outros olhos e fica ali naquelas, pensando que vai, no primeiro dia chega lá e vai ver manifestações. E tem gente que fica até com receio de entrar conhecer o Espiritismo, pensando que o Espiritismo é um lugar de manifestações, não é? E não é para isto, não é essa a razão. E para nossa mensagem final, nós temos aqui uma mensagem lindíssima, que o olhar de Jesus. O olhar de Jesus, compreensivo, recordemos o olhar compreensivo e amoroso de Jesus, recordemos o olhar compreensivo e amoroso de Jesus, a fim de esquecermos a viciosa preocupação com o argueiro, por vezes aparece no campo visual de nossos irmãos de luta. Visão além das sombras. O mestre divino jamais se deteve na faixa escura dos companheiros de caminhada humana. Em Bartimeu, o cego de Jericó, não encontra o homem inutilizado pelas trevas, mas sim o amigo que poderia ver, restituindo-lhe, desse modo, a visão que passa de novo e enriquece-lhe a existência. Em Maria de Magdala, não enxerga a mulher possuída pelos gênios da sombra, mas sim a irmã sofredora. E por esse motivo restaura-lhe a dignidade própria, nela plasmando a beleza espiritual renovada, que lhe transmitiria mais tarde a mensageira divina da ressurreição eterna.
Em Zaqueu, não identifica o expoente da usura ou da apropriação indébita, e sim o missionário do progresso, enganado pelo desvario da posse, e essa razão devolve-lhe o trabalho, o raciocínio e a administração sábia e justa. Em Pedro, no dia da negação, não repara cooperador enfraquecido, mas sim o aprendiz invigilante, a exigir-lhe compreensão e carinho, e por isso transforma-o com o tempo no baluarte seguro do evangelho nascente e operoso e fiel até o martírio e a crucificação. Em Judas, não surpreende o discípulo ingrato, mas sim o colaborador traído pela própria ilusão, e embora sabendo fascinado pelas honrarias terrestres, sacrifica-se até o fim, aceitando a flagelação e a morte para dar-lhe o amor e o perdão que ele se estenderia pelos séculos, soerguendo os vencidos e amparando a justiça das nações. Busquemos algo do olhar de Jesus para os nossos olhos e a crítica pela definitivamente banida do mundo de nossas consciências, porque então teremos atingido o grande entendimento que nos fará discernir em cada companheiro do caminho, ainda mesmo quando nos mais inquietantes espinheiros do mal, um irmão nosso necessitado, antes de tudo, de nosso auxílio, de nossa compaixão. Emmanuel viajou, Chico Xavier. E para finalizar, eu vou ler uma mensagem aqui, que todos nós conhecemos, de Chico Xavier, a oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar, sem esquecer do trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar considerações, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxa de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir seus desígnios, onde, como queiras hoje, agora e sempre. Chico Xavier. Agradeço pela confiança, agradeço a Jesus, aos benfeitores espirituais, que Jesus nos ampare e nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja, minha irmã. Nós é que agradecemos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Fica aí realmente em nossos corações esse sentimento maravilhoso de gratidão, né? E aguardando muito brevemente uma nova oportunidade de tê-la conosco, trazendo mais luz do conhecimento divino para cada um de nós que tanto necessitamos, como almas enfermas, necessitados do médico Jesus, através destes belos textos, destes ensinamentos divinos, que muito suaviza as nossas enfermidades da alma, né? Então, eu passo a palavra aos irmãos que, a partir desse momento, queiram, assim,
fazer as suas perguntas, esclarecer dúvidas, enfim, ou contribuir com o tema. A partir de agora, todos sintam-se à vontade. É só para que a gente, de forma organizada, continue conduzindo o trabalho. Clicar aí na mãozinha, da indicação da mãozinha, o nosso irmão Fidelis tem a palavra neste momento, e os demais continue aí sinalizando que a gente vai aqui acompanhando. Com a palavra, Fidelis. Boa noite, Vilma. Pela segunda vez. Muito boa a sua reflexão. Isso aí está dizendo que a gente, antes de olhar o defeito do outro, né, a gente primeiro olha o nosso. Isso é muito bom. Então, gostei muito da sua reflexão pela noite, parabéns. E uma pergunta que eu tenho é falar a mesma coisa, né? Deixa eu ver aqui. Não, você já falou tudo na palestra, não tem como nem fazer pergunta. Parabéns, viu? Obrigada. Que Deus te abençoe, te ilumine e te livre de todos os males. Todos os males. Obrigado, Fidelis, que Deus continue abençoando. Quem mais, irmãos? Vou ver aqui. Eu, meu irmão Antônio. Nosso irmão Agenor. Fique à vontade, meu irmão. Boa noite mais uma vez a todos. Muito compreensivo, na Vilma, a sua exposição. E no texto de Kardec, ele faz uma pergunta, né? Dentro desse texto, ele faz uma pergunta, mas eu analisando, olhando aqui no Evangelho, eu não vejo ele dar a resposta. Ele pergunta: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? Essa é a pergunta dentro desse texto dessa noite, que eu achei bastante criteriosa, né? Dentro de uma visão que há vários sentimentos, né? Que a gente pode carregar, mas a gente trazendo pelo lado pessoal, aí dentro da sua exposição nesse texto que a senhora nos apresentou, qual é a sua opinião a respeito desta pergunta de Kardec? É muito fácil, né? A gente, o outro faz, mas a gente fazer o que ele fazer. Se a gente fazer e o outro faz, a gente faz, né? Mas se colocar no lugar do outro, é isso? Não, é o que ele diz aqui, está no texto do Evangelho, né? Que pensaria eu, se visse alguém fazendo o que eu faço? Kardec perguntando, dentro do próprio texto, ele aí faz essa pergunta. Ele se perguntando, ele diz assim: para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar-se no espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa, perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? Quer dizer, cada um de nós tem um comportamento e é diferente. Então, esse cisco é um erro menor do outro, mas a trave é um erro maior meu. Então, como eu não tenho condições, ou não quero, ou meu orgulho não me permite me fazer uma autocrítica, a minha sombra permite que eu veja o erro do outro. E às vezes o erro do outro, eu acredito que quando eu analiso o outro, eu estou analisando a mim próprio, mas sem saber que estou fazendo essa análise. Porque eu estou fazendo crítica, né? E isso é uma metáfora muito bem engendrada por Jesus, que ele traz essa simbologia, porque a gente, na época, principalmente do Evangelho, quando ele esteve, não tínhamos capacidade, ainda em espírito, para entender a sua mensagem.
como eu acredito que depois de 2000 anos até hoje a gente ainda não compreende a sua mensagem com clareza. Quer dizer, nós, porque ainda não sabemos penetrar em nossa intimidade para sabermos o que é separar o certo do errado. Então, pressupõe que a nossa inferioridade como espírito imperfeito, que tudo é válido. E a gente está vivendo num mundo que o errado parece que está certo. Sem fazer julgamento, que aqui não estou fazendo julgamento, mas uma análise. A gente está vendo hoje as redes sociais, a gente acha que pode, tudo está certo, tudo é permitido, e não é. A gente sabe que não é. E aí eu achei muito, essa pergunta de Kardec foi muito perspicaz. O que é que como é que eu analisaria? Será que nós já estamos na condição, como a senhora colocou, dentro da visão? Porque a ciência espírita tem o seu contexto psicológico, não resta a menor dúvida, que principalmente o evangelho, que ele toca pelo lado moral. E se ele toca pelo lado moral, ele está vendo o conjunto morais do Cristo. Então, o Cristo está trazendo para a gente, de uma forma graduada, né, para que a gente possa perceber. Ele aí traz essa lição como deveras outras lições, que são metáforas, que são parábolas, que são história, que são simbologia, para que desperte o nosso ser como um espírito ainda em processo de evolução. E aí diz assim, se eu visse alguém fazendo o que eu faço, será que eu me despertaria? Eu acho que é essa a intenção. Será que eu despertaria, eu aguçaria o meu juízo crítico, a natureza da ação, e responderia, como é que diz, o eco ia sair de mim, e eu ia analisar, dizer, olha, rapaz, eu vou me envergonhar. Será que meu sentimento seria de vergonha? Será que hoje a gente vendo o conjunto político, social, religioso, será que eu sentiria vergonha? Será que eu sentiria culpa? Eu acho que é mais ou menos isso que ele quis nos trazer. Aí por isso que eu lhe perguntei, o que é que a senhora acha? Será que causaria choque? Né? Vamos imaginar, eu sou um político corrupto. Eu não me acho corrupto, mas quando eu vejo dentro do coisa, será que depois isso ia me causar uma consternação, um choque? Entendeu mais ou menos dentro dessa pergunta? Eu analisei assim, que Kardec está trazendo para nós. Será que eu vou sentir medo? Então tem várias nuances, né? Como a senhora colocou dentro do processo humanista e a doutrina espírita, como numa visão psicológica. Será que a gente ia causar esse medo? Será que eu ia ter coragem, meu orgulho permitiria eu fazer um julgamento das minhas próprias ações? Mas vai depender da maturidade, não é não? Porque se a pessoa não tiver maturidade, vai ver, vai ser normal, não é? Então é isso que eu estou dizendo. Não, mas ele tem que fazer uma análise autocrítica, né? Como um processo. Como eu ia agir? Então é o seguinte, se ele faz, eu faço, está tudo legal, vamos dar as mãos. É normal. É normal. Quer dizer, é normal para nossas atitudes, se combinar, mas no contexto que ele está querendo trazer do Evangelho, a gente tem que compreender se realmente, como a senhora colocou, tivermos o senso crítico, né, para analisar essa proposta de erro. Aí eu vou e digo, será que meu orgulho permitiria que eu fizesse uma autocrítica de mim? Eu acharia normal? Eu vendo o outro que está fazendo, eu também estou fazendo, está tudo normal. Então, fica uma indignação, acredito, né? Então, nessa pergunta é interessante, no texto de Kardec, é muito profundo. É interessante e é profunda, porque às vezes a gente passa por cima, não percebe. É bom a gente. Por isso que é bom a roda de conversa, que a gente chama atenção para outros detalhes, que a gente às vezes não vê, né? Isso é um ponto que eu vou observar mais. Eu não tinha observado isso. É interessante. Isso se me permite, isso maravilhoso. Isso é uma marca importantíssima do processo de estudo, né? Da sala de estudo. Ótimo. De expor o pensamento, da interpretação e assim enriquecer
mais um pouco Enriquecer. o trabalho, né? Que o propósito é realmente trazer mais luz do conhecimento. É porque às E vezes tem assim, pontos que um não vê, o outro vê, né? Porque tem exatamente, cada foi, cabeça é um mundo, né? E foi tem bem pessoas que são. oportuna a observação, né, do texto pelo nosso irmão Agenor, e assim, dentro da minha pequenez, eu diria tão somente o seguinte: se dotado de orgulho, do qual me deixo levar por esse orgulho, a ser dissimulado, a dissimular os meus próprios defeitos, ao me enxergar, enxergarei, me enxergarei de forma dissimulada. Não me nada me assustará, porque eu me vejo como correto na ação que tenho, Uhum. porque dentro do que a irmã colocou como parte da resposta, né, vai muito a depender do nível de evolução de cada um. Aquele que verdadeiramente pode estar em um nível como esse que podemos classificar como de mais evolução, ele certamente assim está mais evoluído, porque combateu mais esse orgulho e torna-se menos ou não mais dissimulado. E aí ele certamente já diminuiu muito a sua trave, a qual lhe permite agora enxergar o outro com um pouco mais de clareza e não mais como na condição anterior. Maravilhoso, só tenho que agradecer a Deus da minha parte a oportunidade Antônio, de ser integrante deste grupo de estudo, né? E de poder estar a cada instante aprendendo um pouquinho mais, como nessa noite. E aí eu vou interessante, viu, passar, Antônio? devolver a palavra para a Genô e, posteriormente, passar para a nossa irmã Dice. Fica à vontade, Genô, É e obrigado. rapidamente, é rapidamente. E interessante que a gente pode também, né, dentro dessa pergunta que ele fez no texto, a gente também fazer outra pergunta para nós mesmos, né? Será que isso que eu estou fazendo é justificável? Aí eu posso despertar. Vamos supor, como eu posso ser um corrupto, e aí eu vendo o outro fazer a mesma coisa, naquele instante pode ter batido uma luz na minha consciência, né? E dizer assim, será que é justificável o que nós estamos fazendo? E aí a gente melhorar os nossos próprios motivos, a nossa própria situação, e aí reconhecer que estou agindo errado. Hoje eu estou agindo errado. Eu fazendo isso, eu estou trazendo prejuízo primeiro a mim. Primeiro a mim. Porque quando eu não dou prejuízo ao outro, eu estou dando a mim próprio, porque eu vou ter que ressarcir todo esse processo. Então a gente vai fazer, ver se é justificável o que está sendo feito, e se a gente achar na nossa, aquilo que nossa irmã disse, o bom senso crítico, dizer assim, olha, está errado, Agenor, e aí eu vou corrigir essa forma errada e passar, a partir daquele instante, o outro me ajudou a despertar minha consciência. Então, como é que diz? Uma interrogação muito precisa essa de nosso mestre Kardec, viu? Obrigado. Pode falar disso. Boa noite, meus irmãos de caminhada. Gosto muito dessa frase, nós estamos todos a caminho. Eu gostei muito dessa pergunta, viu, Genor? O que pensaria eu, o outro vem do que eu faço e o que eu penso. Eu nunca tinha pensado nisso, Tá porque vendo, eu professora? acredito, eu nunca tinha pensado nisso, né? O que pensaria eu, né? Se a gente pudesse ler o nosso pensamento no outro, né? Eu achei isso profundo demais, porque apesar de que a doutrina nos abre um leque, né, para a gente ser melhor, a gente sempre fala, não, eu sou bonzinho, eu estou no caminho certo, eu faço evangelho, quando eu posso eu faço a bondade, mas sabemos que somos acomodados sim, que muitas vezes coisas que nós podemos fazer nós não fazemos, coisas que nós não precisamos falar nós falamos. Eu achei assim, eu nunca tinha pensado, assim,
o Espiritismo, ele traz essa visão, né, de a gente perguntar para a gente, o que eu faço de mim? O que eu faço dos meus dias? E eu achei bem interessante, que eu nunca tinha pensado nisso. Se o outro pensar o que eu penso, o que eu pensaria dele? Eu achei bem interessante e vou pôr isso no meu dicionário. E é isso, gente. Eu já anotei aqui também. Obrigado, Disse. Alguém mais tem pergunta ou queira fazer alguma colocação? Eu aqui, Valentim. Boa noite, meu irmão. Pode ficar à Boa noite a vontade. todos. Eu quero agradecer, né, a Vilma pela proposta que ela trouxe, né? Foi muito boa. Estamos muito gratos, Vilma, pela sua colaboração. Eu gostei muito quando você falou daquelas 5 missões que a moça tinha pedido e ela, na realidade, ela não conseguia realizar nenhuma. Isso me fez refletir também e me ver, né? E me perguntar a mim mesmo se eu estou cumprindo com as minhas tarefas, porque eu vejo, né, missão que todos nós temos, mas às vezes quando a gente coloca a palavra missão, a gente diz, poxa, aqui, né, que parece que é algo grandioso. E são tarefas pequenas que, na realidade, quando bem feitas, elas se tornam grandes na vida da gente. Tarefas importantes, né? E esse olhar, quando a gente perde o tempo olhando a vida do outro, os problemas do outro, a gente esquece de fazer essa observação em nós mesmos, né? Será que nós estamos cumprindo as nossas tarefas? Ou estamos fugindo de uma e procurando outra e, na realidade, não fazendo nada, né? Isso aí me trouxe uma profunda reflexão. Aí eu queria saber de você, né, sobre essa questão das nossas tarefas, né? Será que nós estamos cumprindo aquilo que foi, né, acordado no plano espiritual? 100%, Vilma? Será que estamos? 100%, pelo menos, por exemplo, eu tento fazer, diz que quem faz o que pode faz o melhor, né? Eu tento fazer o que posso. Eu acho que quem faz o que pode faz o melhor. Eu acho assim, você, em primeiro lugar, você tem que cumprir com suas obrigações do lar. Eu acho que você tem que cumprir com suas obrigações. Não adianta você cumprir com obrigações lá fora e dentro do lar você não cumprir. Primeiro você tem que cumprir com suas obrigações do lar. Então, eu cumpro com minhas obrigações do lar, primeiro, e eu procuro cumprir com as minhas obrigações do espiritismo. Por exemplo, eu vou 3 vezes ao centro durante a semana, faço minhas palestras, que não sou boa palestrante, digo de passagem, não sou boa palestrante, me esforço, mas não sou boa palestrante. Eu me esforço, mas não sou, né? A gente sente que a gente não é lá, essas coisas todas. Dá para quebrar um galho, né? Aí vou levando, faço umas palestrinhas, mas tento fazer o máximo que posso. Estudo, faço minhas coisas. Tenho uma família relativamente. Eu tive 2 filhos, um casal. Hoje só tenho uma filha, Deus me levou com 31 anos. Tento fazer assim o que eu posso, né? Mas eu me esforço bastante, né? Mas eu acho que eu Ô, cumpro com Vilma, minhas. não te atrapalhando, Vilma. Você Hein? foi excelente. Parabéns. Continua fazendo palestra. Você ilumina com suas palavras. Quando a gente fala do Mestre Jesus, fala dos seus ensinamentos, sai como raios de luz. Então, você ele deixou esses raios de luz iluminar, irradiar.
Então, meus parabéns. Parabéns mesmo. Tu não deixa fazer essa palestra, não deixar de fazer, não, viu? Tu volta. Oh, meu Deus do céu. Ô, Tu ô, volta. ô, É a Vilma, primeira deixa eu vez só. que eu estou vendo sua palestra e amei. Você volta. Ô, ô, Vilma, deixa eu falar uma coisa para você. Que nem você falou, eu não sou boa palestrante. Eu tenho certeza que você deu o melhor de você. Mas esse melhor de você, a gente sabe que a gente tem mais a dar. Mas de um dia você falar, eu sou uma palestrante, eu li, eu sei o que eu falo, sempre vai ter alguém que vai falar, poxa, mas aquela palestrante ali não pisou na bola. Você entendeu? Porque a gente, quando vai falar, a gente dá o melhor. Não se preocupa. Você deu o melhor de você e acredite, você conseguiu atingir corações. E é isso que um palestrante precisa, atingir corações. Ele não precisa, aquela palavra dele tem que ter foco. Se não tiver, e você conseguiu. Continua, amiga. Continua que ainda você vai ainda fazer muitas boas palestras. Eu acredito nisso, tá bom? E é isso, gente. É porque o dom, Boa noite, gente. o dom Eu da vou fazer palavra. uma pergunta aqui. Pode ser? Só um segundo. Ah, O dom da palavra é algo assim, inerente à pessoa. Não é falta de conhecimento, sabe? Eu sou espírita há mais de. Senão você não sabe a minha idade, né? Eu sou espírita há mais de 40 anos. Eu sou espírita há mais de 40 anos. Eu já frequentei, hoje eu não frequento mais, eu já frequentei mediúnica há muito tempo. Eu dirijo o departamento doutrinário da CF, da Sociedade de Estudos dos Espíritos Referência. Eu dirijo o departamento doutrinário. Eu tenho conhecimento, sabe? Eu tenho conhecimento. Agora, o problema é que o dom da palavra é uma coisa muito, sabe, inerente do ser. Aquele dom que Divaldo tinha de soltar o verbo, não é para todo mundo, entendeu? é. Aquele dom. Pode falar, minha amiga Marilene. Boa noite. Não, é aqui assim. Ó. Eu convido uma pessoa para ir para o centro nosso, né, Alberto? Aí mandaram uma resposta para mim, mas eu ainda vou enfrentar ele. Ele disse que não curte. Você sabe por que o povo não curte? Porque estão pensando que quando chega lá no centro, que você falou alguma coisa aí que o pessoal quer entrar e dá um santo já lá, né? Que é casa de Bambé. Eu não ligue não que eu falo. Aí, eu já disse ao povo que lá não tem esse negócio não, que vai para cá de pai de santo e que tá chamando espírito. A gente está fazendo uma palestra, conversando com as pessoas, para fazer o bem às pessoas, não é para fazer o mal a ninguém. E no lugar que vocês estão, se vocês estão se sentindo bem, fique, eu não estou obrigando a ninguém. Entendeu? Eu não obrigo a ninguém, não. Agora, na hora da dor, todo mundo corre. Para Alberto e para Marilene. Não, tá errado. Aí você está dizendo que é para a gente fazer a caridade. Eu estou fazendo a minha parte. Mas aquela pessoa não quer, eu vou fazer o quê? Hein? Me explica o que eu vou poder fazer, só Deus. Que eu ainda estou engasgada um pouquinho, porque eu ainda vou pegar com essa pessoa. Não estou conseguindo encontrar ele ainda não. É um homem, viu, Alberto? É um homem que mandou esse recado e eu vou pegar ele. O que é que eu posso fazer? Me dá uma, ó, vocês aí. Você pode fazer, Marlene, com seus bons exemplos, cada vez mais você buscar, você fazer o melhor, implantar no centro coisas boas, o melhor, do melhor for possível você implantar, através dos seus exemplos, dos exemplos de quem está lá dentro, essa pessoa vai ver a melhoria de cada um, porque a gente está no centro, não é para ser santo, não é para nada, a gente está para nossa melhoria, para nós, a cada dia, com os ensinamentos, com essa luz, essa bússola, que é os ensinamentos de Jesus, a cada dia a gente se tornar melhor. Então, essa pessoa vai perceber que quem está lá realmente querendo estar em busca de sua melhoria, ele vai perceber que cada um está melhor e ele volta. Não precisa você dizer nada. Eu acredito assim, não sei se eu estou certa. Mas eu vou encontrar com ele ainda para conversar mais ele, porque senão eu vou ficar engasgada. Ele Não, tinha que não falar leve ferro. comigo.
né? Ele tinha que falar comigo, não falar com os outros. Aí eu vou perguntar, eu vou dizer a ele, eu estava lhe chamando para ser o bem, não para o mal. No lugar que você não deve ir, você vai. Aqui é o bem, que a gente quer ajudar as pessoas. E você está precisando. Eu digo ainda assim, gente. Perdoa porque eu sou franca. Obrigada aí, viu, gente? Obrigado a você, minha irmã. Muita paz e muita luz. Meus irmãos, estamos chegando ao final do nosso tempo, mas se tiver dentre nós alguém mais carente de esclarecimentos, de dúvidas ou que queira ainda pontuar algo, fique à vontade. Valentim, eu queria dar só uma palavrinha aqui. Eu acho que nós, espíritas, a gente não tem que dar assim uma contrarresposta ao ponto de querer impor a visão espírita a ninguém. Porque a doutrina espírita em si, é que ela nos traz para que a gente faça aquela autoavaliação de si mesmo e busque transformar aquilo que precisa ser transformado. E não é fácil. A gente sabe que é uma questão de esforço próprio, de percepção. E muitas vezes nós estamos ainda à procura de algo mágico, algo que seja aquele milagre que transforme as coisas na nossa vida. E é nós que temos que transformar. Ele é algo real, ele não é uma fantasia, ele tira de nós essa questão das fantasias, né, desses mitos, e traz para uma realidade mais profunda. Então, exige esforço, existe querer, e não é fácil se transformar, né? Então, nem todo mundo, Marilene, está preparado para essa autotransformação, né? É estudo, é trabalho, é esforço, e não é fácil. O Espiritismo não é um palco para poder trazer diversão para ninguém. O Espiritismo é uma mensagem de transformação. Então, é como Dona Darcy falou, dê seu exemplo, que as pessoas vão entender, né? E às vezes até o exemplo não chega ainda a tocar as pessoas, né? Olha, você vê o exemplo de Divaldo, tanto bem que ele fez, ainda tem pessoas que têm, né, a coragem de tratar a imagem dele, de ver os pontos negativos que não tem. A mesma coisa Chico sofreu, né? Mas é a própria ainda imaturidade e ignorância do ser humano, né? É isso que eu queria trazer para poder concluir essa pergunta, essa dúvida de Marilene. Então, Marilene, silencia, né? E às vezes o silêncio toca mais as pessoas que estão ainda nesse nível, né? É só isso, gente. E cada Boa um de noite para acordo com o todos. seu grau evolutivo, né? Às vezes, a gente tem que saber, assim, não impor nada e saber respeitar a decisão de cada um, porque é complicado, não é fácil, mas a gente tem que entender, cada um tem que estar no seu tempo. E quando chegar o tempo, todo mundo vai buscar, todo mundo um dia vai se aperfeiçoar, vai chegar lá, se Deus quiser. Agora, eu fiquei analisando aqui o texto que a irmã trouxe de Nélio Lúcio. Imagine com esse caso de Marilene trazendo para a gente, e chegasse a ela e ela dissesse assim, meu irmão, por enquanto desenvolva seu esforço nas vulgaridades da terra. Aí ele ia ser surpreso, como aqui no texto. Oh, por quê? Indagou perplexo. Não mereço aberar-me da vida mais alta? Agora o que eu quero dizer é o seguinte, eu aí fico fazendo minhas reflexões. Se a pessoa, se eu dissesse isso, ou ela dissesse isso ao irmão, seria um escândalo, né? Mas o preposto do alto diz, continue por enquanto desenvolvendo o seu esforço nas localidades da terra. E aí também, dentro de uma visão de Alberto que ele trouxe,
Eu acho, Alberto, que todos nós no planeta Terra, por mais a caridade que a gente tenha feito, por mais o serviço que a gente tenha feito, quando você diz que alguém que denegrir, não, eu não vejo como denegrir a imagem. Todos nós temos um deslize, todos nós no planeta de prosperação tem defeitos. Tem virtudes e muitas no caso dele, mas deve ter defeito. E alguém quando fala alguma coisa sobre o outro é porque tem uma razão de falar. Porque alguma coisa foi feita, alguma coisa ele deixou de fazer talvez. Então eu acho que só o correto no planeta Terra é Jesus. É guia e modelo. Entendeu? Então, como ser humano, acho que todos nós temos alguma coisa, alguma fraqueza, algum posicionamento que aos olhos do outro não está correto. Então, só a espiritualidade, só a intenção quando a gente vai ver. E isso me chamou também a atenção, isso, que a gente fala ao outro dessa forma, parece grosseria, né? Está parecendo o quê? Uma falta de caridade. Se eu disser uma coisa dessa que está aqui, sinceramente, como eu acho que vão me botar para fora do centro, vai querer até me surrar, porque é forte. Vale lembrar, é forte essa situação, quando ele chega. Minha irmã, essa serva, escolhendo o trabalho, eu não vou ali porque aquilo, a postura da minha condição moral, aquelas coisas todas. Né? E a gente viu que Chico Xavier foi fazer um trabalho como é que diz? Não, ele foi fazer um trabalho na Casa de Tolerância. Então, ele não se preocupou com o que é que achavam, apesar de que teve espírita que disse que Chico Xavier estava frequentando casa de prostituta. Espírita, não foi outra pessoa. Então, ele não se preocupou com isso, porque ele foi lá atender e naquela noite foi suspenso o serviço. Entendeu? Então, eu acho que essa situação que a gente precisa aprender o significado, traduzir à luz do coisa, porque se alguém disser isso, eu mesmo, qualquer um de nós aqui, se essa menina Marilene for responder o rapaz, coisas piores ele faz. A pessoa, se ela disser, continue onde você está, desenvolva seu esforço nas vulgaridades da terra. Isso ia ser como uma ofensa bem grande, dito pela minha boca ou a de vocês. Mas aqui a gente vê nesse texto, né? E a pessoa ficou perplexa, né? Não mereço a beirarme da vida mais alta? Outra pergunta reflexiva. É só isso. Ok, meus irmãos. Chegamos ao final das atividades dentro deste tema, né? Como de todos os demais temas do Evangelho, uma noite só de estudo é pouca. A gente fica já com aquele sentimento de saudade, né? Desse momento maravilhoso que Deus nos propiciou nesta noite, de estarmos reunidos em nome de Jesus, aprendendo um pouco mais. As colocações de Agenor, assim como os demais, tendem a contribuir para as nossas reflexões, porque o estudo ele não finda nesta feliz oportunidade a qual tivemos esta noite, mas que podemos aprofundar um pouco mais, que seja em oportunidade particular, usufruindo bem, aplicando bem o nosso tempo, nos aprofundando mais, buscando mais respostas para nós mesmos, porque se assim o fizermos, não só a nossa querida Marilene encontrará respostas mais plausíveis para a circunstância em que envolve o episódio com esse irmão, mas como cada um de nós que tivemos aqui esta feliz oportunidade de estarmos compartilhando com a nossa irmã Vilma, né? E entre nós, esse aprendizado divino, busquemos refletir nas palavras, nas frases dos diversos textos que nos foi apresentado, compondo este tema
do argueiro e a trave no olho, para que não sejamos nós a repetirmos esta falha moral, essa ausência da verdadeira caridade, quando nos adverte para a questão da benevolência, da indulgência e do perdão das ofensas. Houve uma outra frase que vou repetir aqui, que me chamou a atenção e que também nos serve como amparo para estudo, para uma reflexão mais aprofundada e que certamente nos ajudará a todos, quando diz aqui equilíbrio entre a correção e a compreensão. Precisamos ter a compreensão de fato do que é os valores morais, espirituais, para saber como proceder diante de alguma correção que assim se faça necessário, tendo assim todo o cuidado para fazê-la como Cristo sempre o fez. E como se não bastasse, meus irmãos, mais adiante a nossa irmã expressa-se exatamente dentro de uma frase maravilhosa e que encerra assim a minha reflexão e a minha participação nesta noite, apenas citando-a como as anteriores aqui agora, como sugestão para que não nos deixemos, não nos permitamos pegar atalhos e desperdiçar as oportunidades de aplicar a verdade que nos liberta. Conhecer esta verdade e aplicar quando das circunstâncias do nosso viver a oportunidade se faça para que a gente possa assim repetir o exemplo daquele que é verdadeiramente o exemplo e guia da humanidade. E ela nos diz exatamente assim: ajudar sem julgar e condenar. Que maravilha, que lição plena de amor ao próximo, quando nós aí retiramos efetivamente, com sabedoria profunda, a trave do nosso olho, não para enxergar o cisco no olho do outro, mas para poder dizer ao outro o quanto que ele é belo, o quanto que ele é divino e que ele é maravilhoso, porque ele é exatamente um irmão como eu, todos filhos do mesmo Pai, deste Pai que tem esse amor fraterno por todos nós e que quer nos ver sempre felizes diante das oportunidades ainda sofredoras num planeta de provas e expiações, dolorosa, sim, mas que vale a pena viver, porque vale a pena estar na sala Francisco Cândido Xavier, junto com cada um dos irmãos aqui presentes e daqueles que não puderam, por alguma razão ou algum motivo, se fazer presentes, mas que receberá também as nossas vibrações de amor e que certamente, na oportunidade que assim Deus conceder, eles também estarão se libertando desta trave do argueiro e a trave no olho, né? Tirar esta trave para poder enxergar as belezas da vida, enxergando o irmão como a si mesmo. Muita paz, muita luz, mais uma vez, gratidão a todos e, em especial, a nossa irmã Vilma, que, com boa vontade, deu a sua participação e nos ajudou a entender um pouco mais do Evangelho de Jesus. Se não for pedir muito, minha irmã, eu gostaria que a irmã fizesse as suas considerações finais e assim pudesse proferir a prece de encerramento dos nossos trabalhos. Fica aí um abraço fraterno para todos. Uma boa noite, muita paz e muita luz. Jesus amado, nós agradecemos infinitamente por esse momento, nós agradecemos pelo convite, estamos muito felizes por esse encontro, reencontro, nós sabemos que não foi por acaso, e com a prece que Jesus nos ensinou, nós encerraremos esse momento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Muito obrigada a todos, que Jesus nos abençoe e nos ampare, hoje, agora e sempre. Assim seja.